Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos entrando. Para nós começarmos mais um dia de devocional. Aleluia, glória a Deus. Vai convidando aí as pessoas. A gente sabe que nesse horário é um grande desafio, mas eu creio que o Senhor deseja ter momentos preciosos conosco. Ele quer realmente falar ao nosso coração. Então, por isso, você deve convidar o máximo de pessoas que você puder. Mande aí o aviãozinho aqui embaixo para muitas pessoas, para que todas possam participar. Amém? A Meire, boa noite, Meire. Que bom que você pôde estar aqui hoje. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todas as pessoas que estiveram conosco ali na semana passada. E o alvo é realmente que nós venhamos tirar um tempo para meditar na palavra de Deus e orar uns com os outros. Por isso, eu queria, que você que está aí comigo possa, durante a semana, encaminhar essa mensagem que estará, sempre ficará salva para o máximo de pessoas que você puder. Porque nós, realmente, o encargo do nosso coração é que nós possamos ser alimentadas pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que transforma. A palavra de Deus é que realmente muda a nossa vida. Quando nós recebemos a palavra, quando nós temos revelação, os nossos olhos espirituais são abertos e nós então podemos enxergar as circunstâncias que estão à nossa volta da maneira como o Senhor enxerga. E isso faz com que eu e você possamos caminhar em novidade de vida. Caminhar e viver a plenitude, uma vida plena em todas as áreas. Sem a revelação da palavra de Deus, nós não conseguimos realmente desfrutar da vida abundante do Senhor. E a cada semana, o meu desejo é trazer para você não algo novo, porque a palavra de Deus ela é a mesma desde o início, desde a fundação do mundo, porque ela é o próprio Deus. Mas ela tem esse poder de ministrar aos nossos corações coisas novas. Então, o nosso desejo aqui não é realmente te ensinar nada de diferente, nada de novo, apesar que muitas vezes nós vamos ouvir determinadas coisas que vai ser, como uma luz. Nossa, eu nunca pensei dessa forma. Mas nós queremos realmente crescer, receber e aplicar ali no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, tudo aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar. Por isso, eu quero te incentivar a permanecer, porque nós sabemos que as disciplinas espirituais requer realmente, digamos assim, um esforço nosso, assim como você precisa de disciplina e decisão para fazer uma atividade física, iniciar uma dieta, nós também precisamos de decidir e ser disciplinados para ter um tempo a sós com o Senhor, para orar, para ler a palavra, para meditar na palavra de Deus. E como eu disse para você na semana passada, o desejo do meu coração é compartilhar com você para que possamos juntas crescer em nome de Jesus. Amém?
Então eu queria, né, já começar, pra gente já começar a compartilhar a nossa palavra, mas eu queria orar antes, para que o Espírito Santo de Deus possa realmente trazer luz aos nossos corações. Que a palavra do Senhor não venha apenas trazer conhecimento. Você vai saber a respeito de uma história da Bíblia, mas que ela possa realmente ser aplicada, a verdade dessa palavra. O que esse texto que aconteceu lá há tanto tempo atrás tem a ver com a minha vida hoje. Deixa eu te falar, Deus tem sempre uma palavra para liberar sobre as nossas vidas. Não importa qual área nós estejamos precisando. Ele sempre tem algo para falar conosco. E o Espírito Santo que habita em nós, por isso que eu disse para você na semana passada, a questão da identidade, ela é chave para tudo aquilo que nós vamos compartilhar. Então, se você que está aqui hoje não assistiu a da semana passada, arrume um tempo aí durante a semana e assiste, para que a gente possa continuar. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele tem o poder de trazer revelação, de trazer luz, a ponto de nós lermos e ele ministrar o nosso coração. Então, por isso que nós sempre, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós temos que pedir ao Espírito Santo para trazer luz e revelação. Amém? Então, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Obrigada, Deus, por este dia que o Senhor fez. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos aqui. Deus, com este tempo reservado, separado para o Senhor. Deus, muitas irmãs e mulheres que estão aqui agora talvez estejam, Senhor, fazendo outras coisas. Como mulheres, eu sei que todas nós temos atribuições, mas independente, Senhor, daquilo que elas estejam fazendo, eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus vai trazer revelação ao coração de cada uma delas. Que, ó Deus, ao ministrarmos a Tua palavra, o Senhor possa, Deus, desvendar os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor deseja transmitir. Enxergar como o Senhor enxerga. E realmente essa palavra venha aquecer os nossos corações. Então eu quero declarar, como mulheres de Deus que nós somos, que mesmo estando fazendo outra coisa, nós iremos receber da Tua palavra, em nome de Jesus. E olha, fique em paz. Se você está aí agora com o seu celular, na sua cozinha, no banheiro, dando banho na criança, eu te entendo perfeitamente. Né? Eu, para estar aqui ministrando para você, realmente eu tenho que, né, ficar a sós, porque eu estou aqui para falar da parte de Deus na sua vida. Mas você que está aí recebendo, creio que o Espírito Santo pode falar com você, mesmo você fazendo outras coisas. Mas que o seu espírito possa estar conectado, amém? Hoje eu queria, só lembrando, irmãs, durante a semana muitas mulheres me encaminharam no privado os pedidos de oração. Talvez você não ouviu na semana passada, mas eu quero também nesse tempo orar pela sua vida. Se essa ferramenta nós temos tido a oportunidade de usá-la, nós vamos usá-la da melhor forma possível. Então, se você tem algo nesses dias que você deseja compartilhar, às vezes algum testemunho da palavra que você ouviu e o Senhor ministrou no seu coração, muitas também me encaminharam mensagens testemunhando a respeito de como essa palavra foi assim importante para ela naquele dia. Ou então algum pedido de oração você pode mandar para mim. Eu estou, lendo todos. Nos meus momentos a sós com Deus, eu sempre tenho colocado a vida dessas mulheres diante do Senhor, porque eu creio, assim como a palavra do Senhor diz, se 2 ou 3, estiverem reunidos, mas se 2 de vós ligar na terra, o Senhor vai ligar no céu. Então, meu alvo é que eu possa ser a sua companheira de oração para ligar na terra e declarar que o Senhor vai ligar no céu e em nome de Jesus vai responder a sua oração, amém? Mas hoje eu queria deixar para você
um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Hebreus, para começar, né, esse momento com você. Todos nós, apesar de ser uma devocional para mulheres, com certeza os homens também são edificados, porque é a palavra de Deus que nós estamos ministrando. Então, toda pessoa que nasceu de novo, que recebeu o Senhor na sua vida, ela tem uma carreira, um caminho, um propósito de vida, que foi proposto pelo Senhor. Quem está falando isso não sou eu, é a própria palavra de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, a palavra de Deus vai dizer assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer, lá no capítulo 12, nos versos 1 e 2, que todos nós que nascemos de novo, que recebemos o Senhor, que cremos na obra consumada da cruz, do Calvário, que Jesus é Deus e mesmo sendo Deus, ele abriu mão de ser Deus e veio a este mundo para pagar um preço que nós não daríamos conta de pagar. E quando eu creio nessa verdade, eu me torno filho de Deus. Então, a partir desse momento, eu nasci de novo. E como filho de Deus, nós temos uma carreira que nos está proposta. E a palavra de Deus nos orienta que nós devemos trilhar, correr, caminhar esse trilho olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, em todas as áreas, nós temos uma carreira. Nós temos uma carreira na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, como esposas, como mães, como donas de casa, na vida espiritual, na vida ministerial, em nosso trabalho, em cada área da nossa vida. E olha, se tem uma coisa que mulher entende bem, são, digamos assim, os compartimentos da nossa vida, né? Nós somos esposa, mãe, profissional, somos líder na casa de Deus, somos dona de casa, nós somos uma né? Nós temos uma vida assim, de multitarefas. E glória a Deus que nós temos o Senhor, porque somente com Ele nós conseguimos correr essa carreira que nos está proposta, conforme diz a palavra, e sermos vencedoras. Então, essa carreira que todas nós temos, a Bíblia nos orienta, como eu disse para você, a correr olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso fala de quê? Fala de nós sermos direcionadas pelo Senhor em todos os momentos da nossa vida, em toda e qualquer circunstância, independente da minha necessidade. Só que a questão chave que eu creio, né? Eu, pelo menos, me deparo com ela todos os dias e eu creio que com você não é diferente. Muitas vezes, diante de uma situação que nós estamos vivendo, nós podemos pensar: o que eu vou fazer nessa situação? Como eu vou agir? Como o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que habita dentro de mim, vai me conduzir para resolver essa situação? E tem momentos da nossa vida que nós olhamos as circunstâncias e realmente nós não sabemos o que fazer. Sabe aquele momento, aquela situação, aquela circunstância? Talvez você que está me ouvindo aqui agora está vivendo isso. É algo assim, tão angustiante, tão sério, que você olha e fala: eu não sei como é que eu vou conseguir sair disso. Eu não sei como eu vou conseguir resolver essa situação. Então é aquela famosa pergunta, né? O que eu faço quando eu não sei o que eu faço? Só que, né, na semana passada eu até fiz essa pergunta e eu respondi que nós podemos orar. E sim, a oração é chave.
Só que Jesus, ele é o nosso modelo. Ele é o nosso referencial. Por isso que o texto de Hebreus vai dizer que nós temos que correr a carreira olhando para Cristo. Porque em todo tempo ele tem algo para nos ensinar. Algo para nos ensinar. Então, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus durante todo o dia. Porque Deus sempre vai ter uma palavra para liberar sobre as nossas vidas naquela situação. Sempre, sempre, sempre. Só que muitas vezes, diante da circunstância que nós estamos vivendo, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Você ouve tudo. Você ouve a sua própria voz, você ouve a voz do diabo, você ouve a voz das outras pessoas, você ouve a voz da circunstância, mas a voz do Senhor, que é aquele que nós devemos focar e olhar e percorrer a carreira, nós não conseguimos enxergar, fica embaçado. Embaçado. Então, como que nós podemos, diante das circunstâncias adversas, sejam elas brandas ou intensas ou difíceis demais, como que nós podemos ouvir a voz do Senhor, discernir a voz de Deus e ouvir a voz do Senhor? E para compartilhar com você alguns princípios a respeito desse tema, eu queria ler com você uma passagem que é bem conhecida, que está descrita lá no livro de Mateus. Na verdade, está descrita nos evangelhos. Mas hoje eu quero deixar com você aquilo que Mateus, o livro de Mateus, descreve a respeito de um episódio que Jesus viveu com os discípulos. Então, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir ela lá em Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 23. 23. E a palavra de Deus diz assim, Mateus 8. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos! Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lá em Marcos também vai estar descrita essa história, essa passagem. Marcos no capítulo 4, a partir do verso 35. Eu gostei também muito da versão que foi descrita ali no livro de Marcos. E a palavra de Deus fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Então Jesus falou para os discípulos: olha, nós estamos aqui, mas nós vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então aqui em Marcos dá mais detalhes a respeito de como foi essa tempestade. Lá em Mateus fala, que o barco, veio um vento, uma tempestade, e fala que o barco estava varrido pelas ondas. Mas lá em Marcos já fala que aqueles ventos estavam, as ondas estavam arremessando contra aquele barco, de modo que o mesmo já estava cheio de água, estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa. Popa é a parte de trás do barco.
dormindo sobre o travesseiro. Olha só, o texto de Marcos ainda descreve que tinha um travesseiro lá naquele barco e Jesus estava dormindo ali. Eles o despertaram e disseram, né? Os discípulos então despertaram a Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, ou seja, ele estava dormindo, que os discípulos tiveram que despertar. Mestre, nós estamos precisando de ti. Aí a palavra fala, né? E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, nessas duas passagens, nós vemos a descrição do mesmo episódio. Uma com alguns detalhes, outra com detalhes maiores, mas aqui você consegue visualizar o cenário em que Jesus e os discípulos estavam vivendo naquele contexto. Eles estavam ali, os discípulos, né? É o primeiro ponto que eu quero meditar com você nessa noite a respeito dessa passagem. Os discípulos estavam seguindo ao Senhor e Jesus estava ali fazendo o seu ministério, orando, curando, ministrando a palavra. E ali em certo momento Jesus fala: olha, nós vamos passar para o outro lado do rio, né? Passamos para a outra margem. Então eles entraram com Jesus no barco e de repente algo aconteceu. Mudou-se totalmente aquele cenário e veio um vento impetuoso, uma grande tempestade. E imediatamente os discípulos ficaram atemorizados. E olha, vamos visualizar. Quando a gente lê, a gente pode pensar se há um barco. Só que o barco aqui não é aquele barco, aqueles cruzeiros, sabe aqueles navios que as pessoas fazem cruzeiros? O Titanic? Não, não era aquele barco, né? Aquele navio enorme, não. Eram barcos pequenos. Você já viu quando você vai à praia, a parte lá que fica os barcos de pesca, aqueles barquinhos mesmo, bem pequenininhos? Imagina um barco daquele com os discípulos de Jesus no meio do mar e o vento vindo. E as ondas de tão fortes, elas balançavam o barco de um lado para o outro, de um lado para o outro. E a palavra de Deus fala, como nós lemos aqui em Marcos, que as águas estavam entrando dentro do barco. Ou seja, algo gravíssimo. Então, naturalmente, era super normal os discípulos ficarem atemorizados, porque eles devem ter pensado: eu vou morrer. Acabou. Não tem jeito não. Como que a gente vai fazer? Só que tem um detalhe chave aqui nesse texto, que é o primeiro ponto que eu quero deixar para você nessa noite. Jesus estava no barco. Jesus estava no barco com os discípulos. Lá atrás ele falou: olha, nós vamos passar para outra margem, ou seja, nós vamos chegar do outro lado. Eu estou no barco. Jesus estava no barco. Esse é o primeiro ponto para você nessa noite. Não importa a tempestade que você esteja vivendo, porque nós todos vivemos momentos de tempestade. Talvez vivamos em determinadas circunstâncias uma trovoada, sabe? Aquele dia que começa a ventar e o céu se fecha, mas não chove. Tem dias que você nem tá esperando chover, o céu tá azul, aí de repente fechou tudo e começa a chover forte, chove muito, 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 muito. Tem dia que vem aquele vento com aquela chuva que vem e destrói tudo. Destrói telhado, não é assim? Né, de maneira natural, aí quando você olha para a natureza, assim é a nossa vida diária. Tem momentos que nós vivemos um tempo só de tempo fechar. Ou tem horas que chove forte, ou tem horas que chove, venta e destrói. Isso são as tempestades que nós vivemos em nossa vida. E não importa se ela é intensa demais, se ela é branda, ela vem e faz com que a luz do sol vá embora. Então,
Ali naquele momento os discípulos estavam vivendo essa situação, mas Jesus estava no barco com eles. Olha, deixa eu te falar uma coisa importante para você anotar e declarar todos os dias na sua vida. Ali naquela situação, Jesus estava com os discípulos no barco. E só o fato dele estar com eles no barco já era a garantia de que eles iriam chegar do outro lado, porque ele havia declarado. Hoje, Jesus não está comigo, Jesus mora dentro de mim. Hoje, ele habita em nós. Ele não está em alguns momentos conosco, mas a palavra de Deus diz que ele habita em nós. Habita. Porque é isso que eu disse para você, ele agora é um só com você. E se ele habita dentro de mim, eu posso crer que eu vou chegar do outro lado. Eu posso crer que ele vai passar essa tempestade comigo. Amém? Fala amém aí. Amém. Isso é poderoso. Isso é chave para a gente viver todos os dias, mesmo com tempestade. Quando, vem aquele vento forte, geralmente é no verão, Aqui onde eu moro, as chuvas de verão são bem intensas, então começa venta demais. Teve uma vez que ventou tanto que o telhado do vizinho dos fundos veio inteiro assim na direção da minha casa. E venta, balança a janela e entra água dentro de casa, enfim. Mas mesmo que esteja um caos lá fora, quando você está dentro de casa, você não tem essa segurança. Apesar, de balançar a janela, você sabe, eu estou dentro da minha casa, eu estou segura. Mas quando você pega uma chuva forte na rua, às vezes você está dirigindo, você está no ponto de ônibus, você está no supermercado, você resolveu ir a pé. Não é assim, você não fica desconfortável, mas quando você está dentro de casa, mesmo com a tempestade, você já fica mais seguro. Pois é, assim somos nós com o Senhor, mesmo diante da tempestade. Nós estamos seguros porque Jesus, ele habita dentro de nós. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, Hebreus 13, 5, a palavra de Deus vai dizer: de maneira alguma eu te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É essa palavra que o Senhor está liberando sobre a sua vida nessa noite. Diante dessa tempestade que você está vivendo, dessa situação adversa que você tem enfrentado, que você olha e pensa, agora o barco vai afundar. Agora eu vou morrer afogado. Imagina, ali, a gente sempre tem que tentar visualizar e tirar, extrair os princípios da palavra que são riquíssimos. A maioria daqueles discípulos, eles eram o quê? Muitos ali pescadores, então já eram acostumados com o mar agitado, sabia nadar, já estava acostumado a lidar. Mas a palavra de Deus fala que eles ficaram temerosos, porque o negócio deve que era feio. Mas olha, Jesus está dizendo para você nessa noite, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então pega essa palavra e declara ela. Diante da adversidade, diante da dor, diante da circunstância, fala: Senhor, jamais, jamais o Senhor vai me deixar, o Senhor habita dentro de mim, essa é uma verdade que não muda. Amém? Declare isso, Hebreus 13, 5. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O segundo ponto que eu quero meditar para você, com você, nessa noite, que está lá no texto também que nós lemos de Mateus e Marcos, é a respeito da postura de Jesus. Fala a verdade, não dá uma gastura na gente? O mundo tá acabando, o barco tá virando, cheio de água, o vento joga pra lá e joga pra cá. E a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Olha, o texto de Marcos, como eu disse para você, ele dá mais detalhes, Ele fala assim,
os discípulos começaram a despertar Jesus, né? Disseram, mestre, deve ser que começaram a gritar, Jesus, socorro, nós estamos perecendo. E a Bíblia vai dizer, né, que eles tiveram que ali despertar o Senhor. E aí Jesus, então, ele é despertado e levanta e resolve o problema de uma maneira simples, rápida e objetiva, só com a palavra. Mas olha, é tão poderosa a palavra que ela, como eu disse para você no início, ela tem tudo que você precisa. A Bíblia tem tudo. Tudo que você precisa, a palavra de Deus tem para ensinar. A Bíblia fala que Jesus estava dormindo, né? Fala até que tinha um travesseiro ali lá na popa. Fala a verdade. Um barco quase afundando, um vento impetuoso. A pessoa conseguir dormir. Mas sabe por que a Bíblia descreve esse detalhe de que Jesus estava dormindo? É porque ela tem um princípio espiritual poderoso para nos ensinar. Jesus estava descansando. O princípio do descanso. Esse é o princípio que Jesus estava querendo ensinar aqui para os discípulos. Olha, se Jesus conseguiu dormir diante daquela situação, e eu disse para você que ele é o nosso modelo, o nosso referencial, porque nós estamos prosseguindo a carreira olhando para ele. E como eu disse também, como ele habita dentro de mim, eu também posso descansar. Olhando naturalmente, olhando o que eu tenho que fazer, olhando como eu devo agir, eu não vou descansar não. Porque as circunstâncias vêm para te derrubar. Mas se ele habita, né? Como eu disse, ele habita dentro de mim, não é se não, ele habita dentro de mim. E se ele descansou lá naquela situação adversa, eu vou descansar também diante dessa situação adversa. Como então nós podemos descansar diante de uma situação que nós temos que resolver? A situação está diante de nós, a doença está aqui. Você tem o resultado de exame na sua mão que fala que você está com câncer. Você está lá no hospital, tem um parente seu lá no hospital, o médico já falou, olha, não tem jeito mais com ele não. Você não tem dinheiro para pagar a conta. O seu filho está nas drogas. Sabe aquela coisa assim horrível? Pois eu tenho algo para te dizer. Nós podemos descansar. Descansar. E a Bíblia vai dizer a respeito do descanso que nós temos que nos esforçar para descansar. Nos esforçar para descansar. Eu escrevi o texto, mas eu não anotei a referência. Mas depois, se alguém achar aí, coloca aí, por favor. Acabou que eu pulei a referência aqui. Mas a palavra de Deus diz a respeito do descanso. Fala assim. E eu estava lendo esse versículo, né? Esforcemo-nos, pois, pastor Ricardo tá aí, me ajuda, amor. Qual é a referência do versículo? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Aleluia. Mas eu estava lendo a respeito desse versículo, que responde a essa pergunta, né? Como nós, então, podemos descansar? Porque não é fácil descansar. Diante da situação adversa, não é fácil descansar. Mas a Bíblia vai dizer que nós temos que nos esforçar para entrar no descanso. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. E aí, então, lendo, né, esse versículo, eu resolvi ler o texto todo, né, o contexto no qual esse versículo está encaixado. E a palavra do Senhor, né, olha lá, o irmão está colocando aqui, obrigado, irmão Júlio, Hebreus 4, isso eu sabia que era Hebreus, mas eu não podia, né, falar 100% com certeza. Então tá lá em Hebreus 4:11, aí prossegue então os próximos versículos.
Aí, né, o texto continua, né? Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Ou seja, você tem que ser vigilante, porque senão você pode cair e sair do descanso. Porque descanso é uma posição que você decide permanecer. Se você não se esforçar, você pode cair. Segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, né, continuando o texto de Hebreus 4, a partir do versículo 11, porque a palavra de Deus é viva. Olha só a chave, para você ficar no descanso, permanecer na posição do descanso. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela corta, ela tira aquilo que é natural da sua vida. E ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E olha só, o texto continua, né? Eu fui tão edificado prosseguindo na leitura desse texto hoje. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a posição de descanso, eu tenho que me esforçar para permanecer na posição de descanso através da palavra de Deus, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é poderosa, porque ela é cortante, porque ela penetra. E ela é apta para discernir os pensamentos, ou seja, o pensamento embaralhado, que você não sabe o que você faz, ela discerne, ela traz assim, ó, digamos assim, a concentração. Você tá com a mente acelerada, vem cá, meu filho, concentra. Então, a palavra de Deus. E olha só, o texto continua, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção, ou seja, permaneça na posição do descanso. Você tem que conservar firme a sua convicção. Convicção de quê? Do que você está vendo? Do que a circunstância fala? Não, da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é cortante, que penetra, que faz discernir os pensamentos. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ou seja, Jesus sabe exatamente aquilo que você está vivendo, porque ele foi tentado assim como você. Por isso que a Bíblia fala que ele veio como homem, porque sendo Deus, se ele viesse como Deus aqui nessa terra, ele não queria saber o que é sentir o que você e eu sentimos. Então a Bíblia fala que ele se compadece das nossas fraquezas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, ou seja, se aproxima do Senhor, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receberdes misericórdia e acharmos graça para o socorro na ocasião oportuna. Olha só que fantástico, eu sinceramente nunca tinha lido. É lógico que essa passagem você pode aplicar ela de várias formas. Mas o que o Senhor falou comigo hoje, na hora que eu estava lendo a respeito do versículo de Hebreus 4:11, de esforçar para entrar no descanso, porque realmente exige um esforço meu e seu. Eu fui lendo e o Espírito foi falando essas palavras-chave da palavra que é viva, da palavra de Deus, que vem para descobrir. Nós temos que conservar firmes essa confissão da palavra, que o Senhor, que é o sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Olha, então, a pergunta,
né, a resposta para essa pergunta. Como então eu tenho que permanecer na posição de descanso? Sou eu e você meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve estar na nossa boca e no nosso coração em todo o tempo da nossa vida. Porque sou eu declarando a palavra de Deus em todo o tempo, diante de qualquer circunstância, seja ela tempestuosa demais ou simples demais, mas é algo adverso que tira minha paz. É a palavra de Deus. E para que a palavra de Deus possa estar na minha boca e no meu coração, como diz lá Romanos 10:8, eu tenho que meditar, eu tenho que ler, eu tenho que memorizar, eu tenho que buscar, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar. E isso é algo assim, fantástico. Sabe por quê? É igual quando a gente... Igual, por exemplo, quando você faz dieta, aí você fica cheio de restrição, né? Restrição, não come isso, não come aquilo. Aí vem um dia que te pega assim desprevenido e aí você é convidado para ir na casa de alguém e aquele momento te pegou desprevenido. Aí já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, acontece comigo sempre. Eu sento e esqueço da dieta, de tudo e vou comendo. E parece que quanto mais eu como, mais fome me dá, sabe? Aquele negócio assim, até abafado. Pois assim é a palavra de Deus. Quanto mais você, olha, quando você iniciar, né, decidir se enveredar pelo caminho de conhecer a palavra, de ler a palavra, de estudar a palavra, de meditar na palavra, isso é algo, quanto mais você faz, mais fome você tem vontade de ficar lá. Tem vontade de não fazer mais nada na sua vida, né? Só que a gente não pode, a gente tem que viver. Então, pega um versículo, 5 minutos. 5 minutos que você tirar, 5 minutos, não tô falando 50 não, 5 minutos que você tirar do seu dia. Ler a Bíblia, pegar aquele versículo que você leu e meditar nele, memorizar, declarar, tirar foto do seu celular, colar na sua geladeira e declarando, aquilo ali já é alimento para você. Então, para que eu e você, nesse segundo ponto, possamos permanecer na posição de descanso, como Jesus estava lá dormindo diante daquela situação, nós temos que meditar na palavra de Deus. Porque ela, como eu disse lá, o texto de Hebreus, depois você lê de novo e vai meditando nesse raciocínio. Só voltar aqui minha música, amém? Meditando nesse raciocínio. É chave, nós temos que meditar na palavra de Deus. E como que Jesus acalmou a tempestade? Né? Os discípulos, então, eles despertaram ali o Senhor. E o que a palavra de Deus vai dizer? Ele falou a palavra. Né? Marcos ali vai dizer que ele repreendeu o mar e falou assim, acalma-te, emudece. Ou seja, faz calar a voz da tempestade. Porque ali o vento estava tão impetuoso que o barulho estava tendo voz. De tão sério que era. De tão sério que era. Mas com uma palavra, apenas com a palavra de Deus, Jesus acalmou, falou. Só Jesus só falou, acalma-te, emudece. E na mesma hora, no mesmo instante, o cenário mudou. Lá em João, no capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Verbo aqui significa palavra. Então, Jesus, Deus, né? Jesus é Deus. Então, Deus e a palavra são um. Quando você pega isso aqui, a Bíblia, você não está pegando um livro qualquer. Você está comendo a própria palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, isso te fortalece, isso te nutre. É com ela que você vai conseguir permanecer na posição de descanso diante dessa situação adversa, diante dessa tempestade que está quase virando seu barco, diante desse medo assolador que está vindo sobre você, diante, né, do medo de ficar com dificuldade financeira, diante do medo de morrer, diante do medo de como vai criar seus filhos, diante do medo de como vai resolver esse problema. É a palavra, é o próprio, irmãos, em nome de Jesus, eu vou falar irmãos porque eu vi que tem uns irmãos aqui me acompanhando, glória a Deus, pode mesmo, irmãos, compartilhe, porque nós vamos comer da palavra.
Isso aqui é Jesus falando comigo e com você em todo o tempo. Olha só. Olha só que maravilhoso. Ele dentro de mim. Eu leio, eu como e o Espírito Santo que habita dentro de mim vai me trazendo revelação, me trazendo luz. Olha, isso tem que ser um alimento diário. Você não pode fazer nada na sua vida. Viver a vida. Correr a carreira proposta para você naquele dia. Se antes você não se alimentar da palavra. Porque é ela que vai fazer você permanecer na posição de descanso. Permanecer, se esforçar. E o esforço que você tem que fazer, sabe qual que é? É comer isso aqui para você declarar. Declarar a palavra de Deus. Não declarar o fato, não declarar o que você está sentindo, não declarar nada disso. Declarar o que a palavra de Deus diz. Então, um desafio que eu quero deixar para você. Além de você começar a ler, a estudar, a buscar, a meditar, a comer da palavra. E olha, deixa eu te falar, você pode comer da palavra o tempo todo. Você vai trabalhar, liga no seu carro uma palavra. Tem tanta palavra hoje disponível gratuitamente para nós. Você não é igual mulher. Olha, vou falar com você diante de Jesus. Eu fico com esse fone de ouvido na parte da tarde praticamente toda. E eu vou, faço lanche, arrumo cozinha, faço janta, ensino dever, assisto aula online. E vou e rodo e tô escutando. Ah, mas eu não consigo. Olha, tudo bem. Realmente, você parar tudo e comer é melhor. Mas é melhor você comer enquanto você faz outras coisas, porque você não comer nada. Então, além de te dar essa dica de você comer da palavra, se alimentar da palavra, procure na Bíblia textos, versículos que falam a respeito da sua necessidade. Como eu disse para você, a Bíblia tem tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para qualquer área da nossa vida. Ela tem tudo, de finanças, relacionamentos, tudo. Mordomia, tudo. Como trabalhar, como ser dono de casa, como servir ao Senhor na vida da igreja, como, o marido tratar a mulher, como a esposa tratar o marido, como educar os filhos. Tudo que você precisa está escrito aqui. Então, pega versículos chaves em cada área da sua vida, memorize. E diante da tempestade que está vindo para poder virar esse barco seu, você vai se esforçar e vai declarar a palavra de Deus. E assim como Jesus dormiu lá naquele barquinho que estava quase virando, ele hoje habita dentro de nós e nós vamos descansar também. Em nome de Jesus, amém? Você crê, fala amém aí. Hoje Jesus falta pouco e eu tenho que orar ainda. Mas eu ainda tenho outro ponto para falar para você, que é o terceiro ponto. A Bíblia vai dizer, continuando o texto lá de Mateus e Marcos, que os discípulos, eles clamaram: Mestre, nos salva, mestre, nos salva. Isso é outro ponto importante que nós aprendemos aqui com esse texto. Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, ou seja, nós precisamos orar sem cessar. Lá em Isaías, no capítulo 59, no verso 1, a palavra de Deus vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Ou seja, clama a mim e responder-te-ei. Nós precisamos aprender a ter uma vida de oração e orar até obter a resposta. E depois que vier a resposta, continuar orando para continuar debaixo da graça e do favor de Deus. Ou seja, nós nunca podemos parar de orar e de clamar. Ali os discípulos estavam com a necessidade, então eles clamaram ao Senhor. E olha, na Bíblia nós vemos exemplos de homens, de grandes homens que oraram. Quando você vai ver lá no Velho Testamento, a Bíblia fala que Davi, ele orava 3 vezes. Daniel orava também 3 vezes ao dia. O próprio Jesus orou 3 vezes. O apóstolo Paulo orou 3 vezes. Sabe por que a Bíblia ainda é clara, em descrever esse detalhe de orar 3 vezes? Porque o número 3 significa completude, ou seja, eu e você temos que orar até o Senhor responder.
responder às nossas orações. Responder às nossas orações. Nós temos que orar até obter a resposta. E olha, o Senhor, Ele vai nos direcionar. Ele vai nos direcionar. Só um minutinho. Aleluia. Ele vai nos direcionar sobre o que nós vamos fazer. Porque eu entendo que diante de algumas situações que nós vivemos, tem hora, como eu disse, né, no início, tem hora que a gente não sabe o que fazer. E nós, né, precisamos mesmo que o Senhor fale bem específico como eu devo agir, Espírito Santo. Né? Mesmo permanecendo no descanso, mesmo orando, mesmo meditando na palavra, tem horas que você precisa de tomar certas decisões. E aí nós não conseguimos às vezes ter a resposta que nós queremos. E muitas vezes nós nos aconselhamos, nós buscamos ouvir de Deus, ouvindo uma palavra, né? Nos aconselhando, lendo livros sobre aquele assunto, mas tem hora que os exemplos e a palavra vem muito assim genérico, né? Algo muito amplo. Mas eu quero que alguém me fale exatamente como eu devo agir com esse menino aqui. Sabe aquela coisa bem prática? Pois é. Você já experimentou orar por uma resposta específica? Específica. Você já experimentou? Porque muitas vezes nós temos necessidades que são específicas. São específicas. Você acha que Deus não pode ser específico? Eu vou dar um exemplo para você. Nós, né, estamos ministrando a respeito da graça. E às vezes eu vou, né, meditar. Não, a graça, eu tenho que viver na graça. A graça que Cristo já fez. E aí eu vou trazer esse ensinamento para minha vida. E às vezes eu tenho dificuldade, né? Às vezes eu compartilho então com o Ricardo e falo assim, tá, então como que eu vou aplicar a graça nessa situação assim que eu vivi com o Felipe? Sabe aquela coisa assim bem específica que alguém não vai saber me falar porque ele não convive com o Felipe. Agora o meu marido sabe, porque ele é o pai do Felipe. Não sei se vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar. Pois deixa eu te falar, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus específico. E Ele pode te responder de maneira bem específica. Bem específica aquilo que você está precisando. Sabe por quê? Porque a Bíblia conta isso. Estava meditando sobre isso, né? Tenho meditado nesses dias. Quando você vai ver lá a maneira como Jesus, né, Deus criou o mundo. Deus poderia, porque Ele é poderoso, Ele é a palavra são Ele poderia ter falado assim lá no início, quando Ele viu que a terra era sem forma e vazia, Ele poderia falar, faça-se o mundo, e tchum, com uma palavra tudo estava pronto. Mas não, a Bíblia fala que no primeiro dia Ele separou luz de trevas, depois Ele fez isso, fez separação da terra seca das águas, Ele criou os animais, Ele criou as plantas, os animais aquáticos, os animais terrestres, os animais, as aves do céu, e por último Ele criou o homem, porque Deus é um Deus organizado, Ele é específico, Ele é um Deus de detalhes. Quando você vai ver também, né, lá no início, lá em Gênesis, a partir do capítulo 5, que Deus chamou Noé, e Deus mandou Noé construir uma arca. Olha, aquilo ali é fantástico demais, nunca ninguém tinha feito aquilo antes na vida, e Deus manda Noé construir. E quando você lê, está escrito lá exatamente como tinha que fazer. Olha, você vai construir a arca com tantos côvados de largura, tantos de altura, tantos disso. Vai passar betume internamente, externamente. Ou seja, detalhes. Deus falou para Noé detalhes da necessidade dele, porque a necessidade dele era construir a arca. E quando foi construir o tabernáculo? Deus falou para Moisés ali no livro de Êxodo tudo, a cor dos tecidos, como que seria o átrio, o lugar santo, os santos dos santos, como os móveis iriam ficar à disposição, tudo detalhadamente, porque essa era a necessidade de Moisés e do povo ali. Deixa eu te falar, Deus quer
falar com você especificamente a sua necessidade. Qual que é a sua necessidade? Porque a sua necessidade, só Ele pode te ajudar. Porque só Ele que te conhece, só Ele que conhece você, a sua família, o contexto que você vive, a sua situação. Só Ele. E Ele pode falar com você nos detalhes. Ele habita dentro de você. Ele supre todas as nossas necessidades. Mas eu quero encerrar esse momento, né? Porque tá quase acabando. Hoje nem deu pra orar muito, né? Mas eu vou orar por você durante a semana. Manda pra mim o seu pedido. Compartilha aí essa palavra com várias pessoas que você puder. Compartilha comigo, que eu quero ser a sua parceira de oração nesse tempo, em nome de Jesus. Mas para concluir, Jesus, Ele quer falar específico ao seu coração. Então, pergunta para Ele. Comece a perguntar para Ele detalhes. Senhor, dá detalhes aqui, Jesus. Como é que eu vou agir aqui com os meus filhos? Como que eu vou resolver essa situação aqui com meu marido? Senhor, lá no meu trabalho, como que eu vou resolver? Jesus, eu preciso de detalhes. E Jesus vai te falar, olha, diante de Deus, se você se esforçar para entrar no descanso, mas não é esforçar fazendo alguma coisa, não, é declarar a palavra diante daquela situação que você está vivendo. E você clamar, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, ele vai soprar a resposta. Sabe aquele negócio de soprar a resposta? Soprar a resposta mesmo, ele sopra, ele fala, fica calada. Porque tem hora que ele vai mandar você ficar calada. Faz isso. Age assim. Liga. Abre a internet. Não sei. Porque Jesus só levantou e falou com o mar, calma-te, emudece, e o que estava parecendo que ia acabar ficou numa grande bonança. Quem pode limitar o poder de Deus na minha vida e na sua vida? Ninguém. Então esse Deus poderoso, grandioso, Ele habita dentro de nós. Não esquece disso. Ele habita dentro de você. E Ele vai suprir suas necessidades. Então não tire o foco de Jesus. Vamos lembrar lá do versículo de Hebreus que eu li para você lá no início. Prossigamos a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, autor e consumador. Então não tire o foco de Jesus. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele. E você vai ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu queria encerrar orando por você. Orando por você, por mim, para que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós possa realmente nos conduzir em triunfo, em vitória, em todas as áreas, em todas as nossas necessidades, no nome de Jesus. Pai, obrigada pela Tua palavra. Pai, não somos nós quem transformamos as pessoas, não somos nós quem falamos alguma coisa, mas tudo é através do Senhor. Deus, nada temos se do alto não nos for dado. Tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Nunca nos deixe esquecer, Pai, que tudo que nós pudermos, até o que viermos a ser um dia, vem do Senhor. Pai, que nós possamos aplicar todas essas verdades da Tua palavra, que são preciosas e que nós compartilhamos aqui hoje em todas as áreas da nossa vida. Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, traga todos os dias clareza, que possamos olhar para o Senhor, que possamos olhar para Cristo todos os dias e correr essa carreira que nos está proposta. E, ó Pai, eu creio, no nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre todos aqueles que estão aqui nessa noite, que eles vão ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que habita dentro deles. Pai, eles vão permanecer no descanso, eles vão declarar a palavra, eles vão confessar a verdade da palavra de Deus e eles vão, ó Deus, ter uma vida constante de oração e vão orar até obter a resposta. E enquanto eles oram, eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus vai soprar, ó Deus, nos ouvidos de cada um deles aquilo que eles devem fazer. Eles não vão precisar de ficar procurando ninguém, buscando ninguém. Eles mesmos vão ouvir do próprio Deus que habita dentro deles. Eu quero declarar, liberar essa palavra sobre cada um e declarar que essa semana nós iremos ter grandes experiências, porque nós iremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que habita em nós em momentos chaves
no nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado por estar aqui comigo, na paz de Cristo.